Para explicar o conceito de duração fixa, unidade fixa e trabalho fixo, vamos criar uma tarefa qualquer, chamar de tarefa A, por exemplo. Vamos colocar essa tarefa no modo automático, dá para mudar aqui do lado, né? E as próximas eu já vou deixar também no modo automático. Pronto. Vamos dizer que essa tarefa tem uma duração de 10 dias. E nós vamos cadastrar um recurso agora para trabalhar nessa tarefa. Vamos dizer que é o João. É do tipo trabalho, só que unidade máxima vamos colocar 50%. Então o que é a unidade máxima? É quanto do tempo do João, nesse caso, que está disponível para o nosso projeto. A gente está dizendo assim, ó, 50% do tempo do João está reservado para esse projeto. Poderia ser 100%, poderia ser menos. A gente determinou 50% nesse exemplo. Tá, mas quanto que é 50% do tempo do João? Eu vou clicar 2 vezes no recurso e vai abrir aqui, ó, várias informações sobre o recurso. Entre elas, o calendário do recurso, no alterar período útil. Olha só o que aparece aqui, ó. Hoje o calendário do João é das 9 ao meio-dia e da 1 às 18 horas, 1 às 6. Então eu teria aqui 3 horas de manhã mais 5 horas à tarde, total de 8 horas por dia. Esse é o padrão do Project para novos recursos. É claro que eu posso alterar esse calendário. Eu posso dizer que ele trabalha 9 horas por dia, posso alterar o horário que ele começa, que ele sai. Então tudo isso aí é customizável. Mas vamos assumir por enquanto que seja isso mesmo, que ele trabalhe 8 horas por dia. Vou cancelar aqui. Ora, se o João trabalha 8 horas por dia e eu estou dizendo que ele tem 50% de disponibilidade para o meu projeto, quer dizer que eu estou dizendo assim, olha, o João pode trabalhar até 4 horas por dia no meu projeto. É isso que eu estou dizendo. Vamos ao gráfico de Gantt, então, e vamos lançar o João nessa tarefa aqui. Colocar como recurso, nome do recurso, João. Note que automaticamente ele já puxou os 50% que estava cadastrado para o meu projeto. Olha aqui. Ok, então aqui está o João, ó, trabalhando 50% do tempo dele, no caso 4 horas por dia, num projeto de 10 dias. Logo a gente pode calcular que se ele trabalha 4 horas por dia num projeto de 10 dias, ele trabalha um total de 40 horas, 4 vezes 10. Logo, a gente pode chegar na seguinte fórmula, né? O trabalho que um recurso realiza é o número de horas por dia que ele tem no total, que é do calendário do recurso, multiplicado pelas unidades que ele tem no projeto, que é esse número aqui, ó, nesse caso 50%, multiplicado pela duração em dias da atividade dele. Neste exemplo, 8 horas por dia é o que está no calendário do João, multiplicado por 50%, já dá 4 horas, né? Multiplicado por 10, dá 40 horas de trabalho. Vamos mostrar aqui o trabalho realizado pelo João? Tem outras formas de mostrar, né? Eu poderia, por exemplo, exibir a janela detalhes, e na janela detalhes já aparece aqui o trabalho, ó, 40 horas. Então ele já mostra para nós também. Mas para facilitar, vou colocar nessa coluna aqui, ó. Vamos criar uma coluna. Eu vou inserir e eu vou usar a coluna trabalho. Vamos até a coluna trabalho, que é essa aqui. Olha só, já está mostrando as 40 horas. É a mesma informação que está aqui. Então, normal, né? Exatamente aquilo que a gente esperava que fosse acontecer mesmo. Para a gente entender corretamente como funciona a duração fixa, unidade fixa e trabalho fixo, eu vou incluir mais algumas colunas também. Então vou abrir espaço aqui, inserir coluna, e eu vou colocar uma coluna chamada tipo. Então aqui está. Eu vou abrir um pouquinho para aparecer o tipo corretamente, unidade fixa. Então, essa tarefa em que o João está alocado é uma tarefa do tipo unidade fixa. Acho que dá para parar aqui. Eu vou abrir outra coluna agora, chamada controlada pelo esforço. Controlada pelo esforço, essa aqui, ó. Ele já marcou como não. Vamos entender depois o que é isso.
Então tem uma tarefa do João que é do tipo unidade fixa, 40 horas no total, né, de trabalho, 10 dias de duração e o João alocado 50%. Muito bem. Aqui embaixo eu também vou mostrar uma coisa diferente, tá? Em vez de mostrar essa janela detalhes, eu vou clicar na janela de baixo e eu vou escolher aqui do lado, ó, a opção uso dos recursos. O que mostra essa opção uso dos recursos? Mostra cada recurso do teu projeto e quais as tarefas que ele está alocado. No caso, o João está alocado na tarefa A. Se eles tivessem outras tarefas, mostraria aqui embaixo do nome do João todas as tarefas do projeto em que ele está alocado. Bom, aqui não está aparecendo tudo, né? Eu vou deslocar para cá até aparecer o que a gente quer. Olha só, ele está 4 horas por dia nessa tarefa que a gente chamou de tarefa A, né? Que tem duração de 10 dias. Por isso está desse jeito, 10 dias úteis, né? Note que sábado e domingo não tem nada programado para o João fazer, porque no calendário dele esses dias não constam como dias úteis. Nós vamos agora fazer alguns testes aqui para você entender melhor como é que funciona. Antes disso, eu vou incluir uma coluna aqui. Mais uma, né? Eu vou inserir coluna. E eu vou inserir uma coluna chamada Picot. Esse é o nome. E aqui aparece 50%. Bom, o que é esse pico 50%? Essa coluna reflete a alocação atual do João. Então, atualmente na minha tarefa, ele está sendo alocado os 50% que eu tenho disponível. Mas a gente pode fazer alguns testes agora. Esse é o tipo unidade fixa. Unidade fixa quer dizer o seguinte: ele não deve alterar a alocação do meu recurso. Mas vamos supor que eu dissesse o seguinte, então, não, 10 dias é muito tempo. Você tem que fazer essa tarefa, João, em 5 dias. O que vai acontecer agora? Ora, se é unidade fixa, quer dizer que o João vai continuar trabalhando os mesmos 50%. Ele não vai alterar a alocação dele nessa atividade. Se ele vai continuar trabalhando 50% do tempo dele, mas eu reduzir o prazo, então ele vai diminuir o trabalho. Não vai ser mais 40 horas de trabalho, vai ser metade, vai ser 20, porque eu reduzi de 10 para 5. Vamos ver como é que vai ficar? Olha aqui, ó. Eu mudei de 10 para 5 dias, automaticamente o project alterou para 20 horas de trabalho. Por que ele fez isso? Porque eu disse que a unidade é fixa, ou seja, que ele não deve mexer na alocação do João. Por isso que ele se comportou desse jeito. Eu vou desfazer, tá? Pode ser um Ctrl Z ou nessa ferramenta aqui. E eu vou fazer outra simulação. Vamos imaginar que eu vou reduzir o trabalho para 20 horas. Em vez de mexer na duração, eu mexo no trabalho. Eu vou colocar 20 horas. O que deve acontecer? Se eu reduzir aqui para 20 horas, a alocação do João continua sendo 4 horas por dia. Então ele deve reduzir a duração dessa tarefa aqui. Eu vou apertar o Enter. Olha só. Agora, o meu trabalho é um trabalho de apenas 5 dias úteis. Ele pulou aqui o fim de semana. Antes era 10 dias úteis. Por que aconteceu isso? Porque o João está sempre alocado 50% do tempo dele, ou seja, 4 horas por dia. Se eu reduzir o trabalho para 20 horas dividido por 4, ficou 5 dias. Eu vou desfazer e volto à situação anterior. Aqui nós temos 10 dias de trabalho, 10 dias úteis. O João trabalhando 4 horas por dia, que é 50% do tempo dele, totalizando 40 horas. Bom, isso vale para a unidade fixa. E se eu mudar aqui e colocar, por exemplo, trabalho fixo? O que significa trabalho fixo? Trabalho fixo significa que essas 40 horas devem ser mantidas. Se eu mexer na duração ou na alocação do João, nas unidades que eu vou alocar no projeto, de qualquer modo, as 40 horas devem ser preservadas. Imagine, por exemplo, que eu queira fazer agora em 5 dias essa tarefa de 10 dias. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho que trabalhar 40 horas de qualquer jeito, porque agora o trabalho é fixo. Quando eu reduzir para 5 dias, eu vou ter que aumentar a carga de trabalho do João. Olha só o que vai acontecer. 5 dias, eu vou apertar o Enter. E agora o João tem que trabalhar 8 horas por dia, porque senão ele não consegue cumprir as 40 horas de trabalho. Está aqui,
Ele é obrigado a trabalhar 8 horas por dia porque eu disse que o trabalho é fixo. Eu tenho que fazer 40 horas de trabalho. O único jeito de resolver isso foi aumentando a carga de trabalho do João. Mas lembra que a gente disse que o João estava disponível 50% do tempo para o nosso projeto? Olha o que ele teve que fazer. Teve que alocar 100% do tempo do João no nosso projeto. Portanto, ele está superalocado. Estou alocando mais do que eu tenho disponível para o meu projeto. Estou pedindo para o João trabalhar, nesse caso, horário integral no meu projeto, quando na verdade ele só poderia trabalhar meio expediente. É isso que eu estou dizendo. Agora vamos ver a terceira possibilidade, que é a duração fixa. Duração fixa, eu estou dizendo o seguinte, essa duração de 10 dias não pode ser alterada. Não importa o que eu faça, ele vai ter que fazer essa tarefa em 10 dias. O que acontece, por exemplo, se eu aumentar o trabalho? Se eu aumentar o trabalho para 80 horas, por exemplo, dupliquei o trabalho, ele vai continuar fazendo em 10 dias. Então, novamente, João ficou superalocado. Porque se ele tem que fazer 80 horas em 10 dias, então ele tem que trabalhar 8 horas por dia, que é mais do que ele está disponível para o nosso projeto, é 100% do tempo dele. Portanto, ele ficou superalocado novamente. E eu posso fazer o contrário, Vou desfazer aqui e vou dizer, não, o trabalho reduziu, agora o trabalho é 20 horas. Olha o que acontece. Tudo bem, já que o trabalho é 20 horas e a duração é 10 dias fixo, o que João faz? Ele vai trabalhar somente 2 horas por dia. Olha só o quanto está alocando dele agora. Apenas 25%. Não os 50% que eu tenho direito. A metade. Já que eu disse que a duração é fixa e eu reduzi o trabalho, então ele diminuiu o trabalho diário do João. Diminuiu a alocação do João no projeto. Então esse é o conceito de duração fixa, unidade fixa e trabalho fixo. Tá? Quando que eu uso cada coisa? Vamos lá. Unidade fixa você vai usar quando o teu recurso tiver uma limitação clara no teu projeto. Olha, eu só disponho do João 50% do tempo, ou 100% do tempo, ou quanto for. Mas isso é uma coisa que eu não posso negociar. Ele sempre vai estar disponível para mim, mas somente esse percentual. Ou é 100%, ou é 50%, ou é 25%. Mas eu não vou poder contar com mais do que isso. Se for assim, aí você usa o tipo unidade fixa. Trabalho fixo você vai usar quando você tem certeza ou tem uma probabilidade muito alta de que o trabalho necessário seja mesmo esse que está aqui. Então eu sei que vai levar 20 horas, por exemplo, para assentar um piso numa casa, porque eu sei de projetos passados que leva mais ou menos esse tempo. E essa quantidade de trabalho que eu vou ter que usar para terminar de assentar aquele piso. Então eu tenho uma grande certeza aqui nesse número. Se eu tenho essa certeza, vale a pena marcar a atividade como trabalho fixo. Finalmente, se eu estou iniciando um cronograma, eu ainda não tenho muita certeza, não sei direito quem vai trabalhar nele ainda, estou ainda estruturando as coisas, fica melhor você colocar do tipo duração fixa, porque agora você tem mais flexibilidade na hora de colocar novos recursos. Eu vou mostrar depois alguns exemplos para você entender melhor. Então, a minha recomendação é duração fixa quando você não tiver ainda muitas informações sobre o teu projeto. Depois que você estruturou melhor, você pode até mudar a classificação para trabalho fixo ou unidade fixa. Para falar desse controle pelo esforço ou controle por empenho, vamos fazer alguns ajustes aqui. Vamos deixar com 40 horas mesmo? Assim a gente está usando 50% do tempo do João. Em vez de duração fixa, vamos começar com unidade fixa. E controle por empenho ou por esforço está ativado. Sim. Como é que funciona isso? Vamos cadastrar um novo recurso no nosso projeto. Eu vou na planilha de recursos e vou colocar um recurso chamado Pedro. Novamente, vamos dizer que o Pedro está disponível 50% do tempo dele para o nosso projeto. Poderia ser mais, poderia ser 100%, mas só para manter o mesmo padrão do João. Ok, eu volto para o gráfico de Gantt. Olha o que acontece. O João está fazendo essa tarefa A. Ele está levando 10 dias porque é um trabalho de 40 horas.
Eu vou incluir o Pedro para trabalhar junto com o João nessa tarefa. O que deve acontecer? O que você acha? O João recebeu um ajudante. Então vou clicar 2 vezes aqui, ó, e nos recursos eu vou incluir o Pedro. 50%, né, que a gente cadastrou ele, e eu vou clicar em OK. Olha só, o que aconteceu de interessante agora? Essa tarefa que era 10 dias passou a 5 dias. Por que ela passou para 5 dias? Porque agora a gente entende o seguinte, ó, tanto o João quanto o Pedro estão na tarefa A. E eles dividiram o trabalho, era 40 horas de trabalho, cada um pegou 20 horas. Se cada um deles trabalha 4 horas por dia e ele está trabalhando agora apenas 20 horas, os dois conseguem fazer a tarefa em 5 dias. É por isso que agora a tarefa ficou desse jeito, ó, reduziu para 5 dias. Então o que significa esse controle pelo esforço ou controle por empenho? Basicamente, se ele está assim, se ele está ativado, significa que vou dividir o trabalho entre os recursos existentes naquela tarefa. Se eu colocasse uma terceira pessoa nessa tarefa, ele iria dividir em 3 o trabalho e eu conseguiria reduzir ainda mais a duração dela. Então isso é controle pelo esforço. Se numa atividade, colocando mais gente, você consegue diminuir o prazo, isso é uma atividade controlada por esforço. Eu vou desfazer então, só para a gente ver outra possibilidade. Acabei de tirar o Pedro, né, da minha tarefa, então continua sendo a tarefa A, somente o João agora está fazendo a tarefa A. Deixa eu mostrar ele aqui. Olha lá, somente o João está na tarefa A 50%. Vamos tirar agora o controle pelo esforço. Eu vou colocar controlado pelo esforço? Não. Continua sendo unidade fixa, 40 horas, 10 dias, só que agora sem o controle pelo esforço. Vamos fazer a mesma coisa, vou clicar 2 vezes na tarefa A e eu vou incluir o nosso amigo Pedro. Aqui está o Pedro, 50%, vou clicar em OK. O que aconteceu? Continuou os 10 dias, não mudou os 10 dias. Quer dizer o seguinte, eu incluí mais um recurso, mas eu não dividi o trabalho entre eles. Na verdade, o trabalho aumentou, né? Porque agora é 40 horas para o Pedro e 40 horas para o João, que eu já tinha. Então aumentou até para 80 horas. Logo, a duração continuou 10 dias. 4 horas do Pedro, 4 horas do João por dia, né? Os dois juntos dá 8 horas por dia. Como eu tenho 10 dias, deu 80 horas. Então, quando você coloca não controlado por esforço, você quer dizer o seguinte, se eu colocar mais gente, eu não divido o trabalho entre eles. Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo de uma tarefa controlada por esforço. Então, quando o controle por esforço é sim, e uma que não é controlada por esforço. Uma tarefa que é controlada por esforço poderia ser, por exemplo, a construção de um muro. Se eu tenho um pedreiro, ele consegue fazer, por exemplo, em 10 dias. Se ele tem um ajudante, são 2 pedreiros trabalhando, talvez eu consiga fazer em 5 dias, porque eu divido o trabalho entre eles. Então seria um exemplo de controle por esforço ou controle por empenho. Um exemplo de tarefa que não é controlada pelo empenho. Imagine que essa tarefa A aqui fosse assistir uma aula. O João está assistindo uma aula de matemática. E aí ele convidou o Pedro para assistir junto com ele. Será que a duração da aula, porque tem mais um aluno, vai diminuir? Não, né? Independente de quantos alunos eu tenha na minha sala, não é pelo número de alunos que eu determino quando que eu termino a minha aula. A minha aula tem uma duração determinada. Se eu colocar um aluno a mais, não vai mudar nada em termos de duração da aula. Então, não é uma atividade controlada por esforço. Percebeu a diferença? Então, se é uma coisa que colocando mais gente eu consigo dividir o trabalho e reduzir o prazo, essa é uma tarefa controlada pelo esforço. Se por outro lado, não importa se eu coloco mais gente, a duração fica sempre a mesma, então nesse caso não é controlada por esforço. A gente viu um exemplo aqui de unidade fixa, né? Vamos ver um outro exemplo, eu vou desfazer aqui. Ficou somente o João na tarefa de novo, e eu vou colocar duração fixa. E a mesma situação, ó. Eu tenho primeiro, vamos colocar primeiro controlada por esforço. Eu tenho uma tarefa controlada por esforço ou por empenho, tem o João que está trabalhando nessa tarefa e o trabalho dela é 40 horas. Ora, o que vai acontecer se eu colocar mais uma pessoa nessa tarefa? Vamos pensar.
Como está controlada por esforço, o trabalho de 40 horas será dividido com essa outra pessoa, mas ao mesmo tempo a duração não vai mudar. Vamos ver como é que vai se comportar então. Eu vou clicar 2 vezes, vou incluir aqui o Pedro, também 50%, ok. Olha só, como ela é controlada por esforço, as 40 horas se dividiram entre o João e o Pedro. Só que agora, como a duração é fixa e o trabalho do João é menor, é somente 20 horas, ele vai trabalhar menos horas por dia, somente 2 horas por dia, somente 25% da capacidade dele, o mesmo o Pedro. Então, no caso de uma tarefa de duração fixa, controlada por esforço, se eu coloco mais gente, eu alivio a carga de trabalho das pessoas, mas não altera a duração da minha tarefa. Eu vou desfazer e eu vou tirar então o controle pelo esforço, vou colocar não. Novamente eu vou incluir o Pedro. Olha o que acontece agora, sem controle por esforço. Novamente, né? Duplicou o trabalho. Olha só o que acontece. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Agora o trabalho duplicou, né? Foi para 80 horas. Por quê? 40 horas para o João e 40 horas para o Pedro. E a alocação dos dois se manteve em 50%. Na verdade, eu aumentei o trabalho, né? Quando eu não uso o controle por esforço e eu coloco mais recursos, o trabalho total acaba aumentando. Esse é bem um exemplo que eu dei daquela aula de matemática. Quando o João estava assistindo sozinho a aula, ia demorar, em vez de 10 dias, né, para uma aula é muita coisa, sei lá, 10 horas, ainda bastante, mas... Quando o Pedro veio assistir junto com ele a aula, continuou sendo a mesma duração, não mudou a duração, porque é uma atividade que não é controlada pelo esforço. Tá, a gente não falou ainda da modalidade trabalho fixo. Se eu coloco o trabalho fixo, pessoal, eu não consigo mudar aqui agora. Sempre é controlado por esforço, porque, por definição, se o trabalho é fixo da atividade, se eu colocar mais pessoas, vai se dividir entre eles. Então, sempre vai ser controlado por esforço. Em resumo, né, quando eu estou começando um projeto novo, o que eu recomendo fazer, tá? Eu marco todas as atividades do projeto, aqui só tem uma, né? Mas eu posso marcar todas. E aí, se você for na parte de tarefa, informações sobre a tarefa, você consegue parametrizar todas as tarefas de uma vez só. Poderia deixar tudo automático, né? Já mudo aqui. Você vai no modo avançado, na aba avançado, e aqui você coloca o seguinte, ó, tipo de tarefa. Eu recomendo duração fixa e essa de controlada por empenho eu recomendo tirar. Então, deixar inicialmente todas as tarefas com duração fixa e sem controle por empenho. E aí você dá um OK. Por que eu recomendo essa modalidade aqui? Eu vou tirar um pouquinho essa janela de baixo, que ela está atrapalhando a gente, não precisamos mais dela. Aí a gente consegue ver o cronograma inteiro, né? Fica mais fácil. Olha só, eu vou tirar o Pedro aqui também, por enquanto. Vou lá em recursos, deleto o Pedro e OK. O que acontece? Eu tenho apenas o João nessa tarefa que está demorando 10 dias. E eu estou elaborando o cronograma. Imagine que você está criando o cronograma agora. De repente você lembra o seguinte, puxa, essa tarefa A aqui, que está o João, eu podia fazer o seguinte, colocar o Pedro junto, né? Porque os dois talvez, um conversando com o outro, consiga melhorar alguma coisa, ou reduza risco. Aí você clica aqui de novo e você inclui simplesmente o Pedro. E a duração da tarefa não muda, continua os 10 dias e você continua com a tua vida normal. Agora, na mesma situação, se eu usar o padrão do project, que é controle pelo esforço e tipo de tarefa de unidade fixa, olha o que acontece se eu resolvo incluir mais um recurso. Vou clicar 2 vezes na tarefa, olha só, ela está com 10 horas. Eu penso assim, tudo bem, era interessante que o Pedro acompanhasse essa tarefa do João. E dou um OK. Olha o que ele faz. Entendi, você colocou mais uma pessoa. Então você quer distribuir o trabalho entre eles e com isso reduzir a duração da tua tarefa. Então o Project tenta te ajudar já de cara, mas é muito cedo, né? Você ainda está elaborando o cronograma. Então se usar o padrão do Project, que é a unidade fixa controlado pelo esforço, esse é o padrão dele, isso pode te atrapalhar algumas vezes.
Eu prefiro usar então como padrão, isso é questão de gosto, né? Depois você pode até concordar comigo ou não, mas eu prefiro usar duração fixa e sem controle por esforço, pelo menos no início. Depois eu posso mudar as tarefas conforme a necessidade. Então essa é a minha dica para vocês. Para evitar esse problema também de quando você está montando um cronograma, o Project começar a te ajudar muito cedo, eles criaram o tal do agendamento manual. Eu vou colocar agora novas tarefas agendadas manualmente. Qual que é a diferença? Eu vou incluir algumas tarefas aqui, ó. Tarefa B. Ó, não apareceu nada aqui, né, no momento, nem está no cronograma, não tem nada. Eu vou colocar uma duração qualquer. Se eu colocar a duração, ela aparece, tá? Se eu colocar 10 dias, agora aparece alguma coisa ali, ó. Se eu colocar agora uma tarefa C, esse modo manual ele é tão estranho que eu posso dizer o seguinte, ó, em vez de colocar um número, eu vou colocar aqui, ó, o quanto antes. Duração o quanto antes. Olha que coisa maluca. Ele aceita até um comentário genérico, assim. É claro que ele não sabe o tamanho da barra nesse caso, né? Mas ele aceita. Eu posso criar uma tarefa D aqui. E eu vou colocar essa tarefa D com 5 dias. Você pode também criar dependências entre tarefas, né? Olha lá. Criou uma dependência, ele realocou outra tarefa. Só que olha uma coisa, se eu por acaso alterar aqui de 10 para 15 dias, olha o que acontece. O Project não desloca automaticamente a tarefa seguinte, ele não recalcula. Então esse modo manual é um modo em que o Project não recalcula nada para você. Eu posso colocar quantos recursos eu quiser, eu posso dizer assim, a tarefa B, na verdade é o João. Ok, aqui está o João. Ah não, pensando bem, o Pedro também vai participar. Coloquei o Pedro. Olha, não muda nada. Ele não recalcula nada, tá? Agora está o João e está o Pedro. Então, para que serve esse modo manual? É como se fosse um esboço do teu cronograma. Você pode criar um cronograma que o Project não está te ajudando naquele momento. Você vai criando, vai colocando recurso, retirando, fazendo algumas conexões, olhando como é que fica, mas ele não recalcula nada. Quando você mudar as tarefas para o modo automático, eu vou fazer isso agora, ó, vou mudar todas elas para o modo automático, olha o que acontece. Agora sim ele faz os cálculos, né? E essa tarefa que eu coloquei o quanto antes, ele assumiu aqui, então, sei lá, vou pôr um dia e ele resolve o que ele quer fazer com isso. Então essa é a conversão do modo manual para o modo automático. Qual que é a vantagem do modo manual? É um esboço, né? Você pode criar um cronograma de maneira livre, sem ter muita ajuda do Project. Depois que você chegou num acordo de como vai ser aquele cronograma, você pode marcar as tarefas e passar para o modo automático. Essa é a ideia, tá? Agora, eu particularmente não gosto do modo manual. Eu prefiro já começar a usar no modo automático. Talvez porque eu tenha aprendido o Project numa época que não existia essa funcionalidade do modo manual, só existia o automático. Então me acostumei a sempre usar o Project já no modo automático, já calculando as coisas para mim. Mas você pode fazer o teste, né? Começar um cronograma seu no modo manual, lançar as tarefas, recursos e tudo mais, e depois você converte para o modo automático e vê se ajudou. Isso depende do gosto de cada um. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Um grande abraço.